Você deve lembrar de mim. Meu nome é Regina Célia e estamos aqui falando sobre cultura. Chegamos à nossa segunda competência. Lembra? Eu falei a você que na nossa segunda competência nós iríamos falar sobre as características principais das culturas na região do nosso país. As regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Características que envolvem a música, a dança, a culinária, a arte cênica, a artes plásticas, onde nós vamos ver também o modo de ser e de viver do povo brasileiro. Mas antes disto, nós precisamos saber como é que o Brasil fez essa divisão. Por que estamos divididos em 5 grandes regiões? Falei a você que as regiões são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Você sabia que as primeiras divisões regionais no país aconteceu a partir de 1940? Então, a partir deste período, o Brasil então começou a fazer a sua divisão. Foi exatamente em 1940 e que foi confirmado em 1942 que nós tivemos as 5 regiões já aqui mencionadas. Logo após surgiu a divisão em 1945, onde o Brasil passa, além das 5 regiões, ter algo muito mais específico, onde nós temos o Nordeste Ocidental, o Nordeste Oriental, o Centro-Oeste, Leste Setentrional, o Leste Meridional e o Sul. É claro que, grosso modo, nós só conhecemos Norte e Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Mas essa divisão trata aí de questões que são naturais, políticas e econômicas. Por exemplo, foi exatamente na década de 1945 que nós vamos conhecer um pouco da porção do norte do Amazonas, onde foi criado o território de Rio Branco, atual estado do Roraima. No norte do Pará, foi criado o território do Amapá. O Mato Grosso perde, então, uma porção do seu noroeste, que era conhecida como Guaporé, em alusão à cultura indígena, e outra do sul, que é chamada de Ponta Porã. No sul, o Paraná e Santa Catarina são cortados e então é criado a região sul. A partir daí, nós vamos conhecer em 1950 os estados do Maranhão e do Piauí, que vão passar a integrar a região Nordeste. Bem, você sabia que Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro faziam parte de uma mesma região? É certo que muitas vezes as pessoas dizem que o baiano só quer ser carioca, mas você sabia que até 1970 Bahia e Sergipe fazia realmente parte da divisão entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo? Mas em 1960 surge então o Distrito Federal. A antiga capital do país, o do Brasil, era na verdade o Rio de Janeiro. Com a construção de Brasília, Brasília então passa a ser a capital do nosso país e é então definido aí a região Centro-Oeste. Bom, após 1970, durante esta mudança, nós temos então no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que são agrupados ao estado de Minas Gerais e ao estado do Espírito Santo. E foi exatamente aí que o Nordeste recebeu a Bahia e recebeu Sergipe. Bom, após 1970, nós tivemos mais algumas transformações no território brasileiro. E aí, só com 1988, com a instalação da Constituição Federal, com a formação da Constituição Federal, nós tivemos então o estado da Guanabara, que foi transformado no estado do Rio de Janeiro. Em 1979, o estado do Mato Grosso foi dividido, então, com o Mato Grosso do Sul. E em 1988, o estado de Goiás foi dividido, então, no estado de Tocantins e foi incluído na região norte. Os territórios federais de Rondônia, em 1982, e Roraima, em 1988, e Amapá, tornaram-se, então, os estados da região norte. E Fernando de Noronha, neste período, 1988, foi incorporado ao estado de Pernambuco.
Eu sei que são muitas informações, mas era importante deixar claro a você que a formação depende da divisão regional, que muitas vezes é definido por uma dimensão geográfica e natural, que nós podemos compreender melhor a formação da cultura de um povo. Então, nós vamos conhecer agora as características específicas de cada região. Não vou falar sobre a região que é setentrional ou a região que é leste, mas continuamos a falar sobre norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Vamos começar então? Bem, a região norte é aquela que compõe os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Bem, a área é tão extensa que representa 42,27% do território brasileiro. É lá que nós temos o famoso Teatro do Amazonas. Também é lá onde nós consumimos, de lá que nós consumimos o açaí. Lembra quando você pede um suco de açaí? É do norte, essa fruta. Bom, nós também temos o pato a tucupi, a cultura marajoara, em virtude da ilha de Marajó. A cultura do norte, ela tem como característica principal a identidade indígena que ali é registrada. Seria bom que você, a partir do nosso material, pudesse ver as ilustrações dos teatros, da arquitetura desta região. Chegamos à região Nordeste, que possui uma população aproximadamente de 53.907.144 habitantes, com uma densidade demográfica de 34,7 habitantes por quilômetro quadrado. Você sabe, a região Nordeste é composta por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. E não podemos esquecer que Fernando de Noronha também pertence ao Nordeste, aqui no estado de Pernambuco. Até a Constituição de 1988, a ilha de Fernando de Noronha pertencia ao território de Natal. Mas, continuando com relação às manifestações culturais, nós vamos identificar aqui a arquitetura da região. A arquitetura, ela é caracterizada por casarões do estilo colonial, antigo, e principalmente esse estilo está em Pernambuco, Bahia, Ceará e Maranhão. A arte da região Nordeste, ela é muito fortemente marcada pelo axé, pelo coco, baião, forró, frevo, martelo galopado, samba de roda, chachado e xote, o que caracteriza também as músicas populares dessa região. Da música popular nascem os variados tipos de dança e as mais marcantes são o frevo, como eu já disse, que é característica do estado de Pernambuco, o maracatu e o chachado, que existe nas mais diversas localidades do Nordeste, o bumba meu boi, o tambor de crioula, que está no estado do Maranhão. A outra riqueza nordestina, todos nós conhecemos, é a culinária. Bom, uma cozinha bastante diversificada e de tempero forte que recebeu influência, na verdade, da cultura portuguesa, da africana e indígena. Portanto, herdou desses povos o consumo de macaxeira, de inhame, batata doce, do acarajé, o vatapá, o bobó de camarão, a muqueca de peixe, sururu, comida de sabor muito forte, comidas de milho e coco, como cuscuz, pamonha e a canjica. O Nordeste também tem como uma das maiores manifestações a literatura. Nós conhecemos, então, como já foi dito aqui nesta aula, a literatura de cordel. Bom, a riqueza dos grandes patrimônios, como as igrejas, ela é muito conhecida através da Bahia. Muitas pessoas afirmam que a Bahia ela tem uma igreja para cada dia do ano, ou seja, 366 igrejas. É lá onde nós encontramos a igreja do São Francisco, toda revestida em ouro internamente. Bom, das regiões nós vamos agora partir para a região do Centro-Oeste. Ela tem mais ou menos 14 milhões de habitantes.
com uma densidade demográfica baixa de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Compõe então aí os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Com uma arquitetura que tem uma expressão mais marcante, o próprio estado, né, a própria Brasília, que foi construída em 1956, idealizada pelo Juscelino Kubitschek, em 1960, que é onde ela foi inaugurada, e foi construída pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Bom, Brasília, que é a capital do nosso país, foi a partir dela que a região do Centro-Oeste foi construída. Daí apresenta um arcabouço de influências principalmente indígenas, não é? E que é formada pelos principais povos vindos, como os paulistas, os mineiros, os gaúchos, os paraguaios e os bolivianos, mas também, principalmente, foi construída pelos nordestinos, conhecidos por candangos. As principais manifestações dessa região são as carvalhadas e a procissão do fogaréu, que está em Goiás, o cururu, a festa de São Benedito, siriri, rasteado cuiabano, viola de concho no Mato Grosso. Além do cururu e siriri, nós vamos ver também no Mato Grosso a guarânia, que é específica da região do Mato Grosso do Sul. Vamos agora para a região sudeste? Bem, é lá onde estão os 4 estados, representados por Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, com uma área aproximada de 924.510 quilômetros e uma população de 84.465.579 habitantes. A arquitetura da região sudeste merece um destaque, porque ela foi influenciada fortemente pela cultura portuguesa. Bom, foi durante o reinado do imperador Dom Pedro II que várias obras arquitetônicas foram construídas no Brasil, principalmente na capital do Rio de Janeiro, em São Paulo. Você quer alguns exemplos? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como também o Teatro Municipal de São Paulo. Nós vamos ter também, na região sudeste, a influência da cultura indígena e africana, europeia, asiática, de uma extrema pluralidade cultural. Podemos perceber também que existem algumas manifestações aí, como a congada, o fandango, o batuque, o samba de lenço, a dança dos velhos, o caiapó, o ticumbi. Bem, a gente sabe que é no Sudeste, em especial no Rio de Janeiro e logo depois em São Paulo, onde nós temos uma das maiores manifestações que marca o calendário nacional, que é o Carnaval, com o desfile das escolas de samba. Bem, essas manifestações marcam o período, né, das festas populares na região Sudeste. O samba foi reconhecido, por exemplo, como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2005. Ele é caracterizado como um patrimônio imaterial. Imaterial por quê? Porque em alusão à cultura da música e da dança. A cultura material, ela é caracterizada pela arquitetura, pelo humano também. Os principais tipos de samba são o samba enredo, o samba de partido alto, o pagode, o samba canção, carnavalesco, exaltação, o samba de breque, o samba de gafieira e o samba laço. O Dia Nacional do Samba, nós temos. Você sabia que é o dia 2 de dezembro? Bem, é por isso que a partir deste mês nós iniciamos, como eu já falei que foi a partir das escolas, mas nós iniciamos aí o ciclo, não é, dos eventos do samba na região sudeste. Bom, vamos agora para a região sul, é a nossa quinta região. A região sul possui uma população com aproximadamente de 25.789.083 habitantes, que estão distribuídos numa área de 576 quilômetros. É formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que fazem fronteiras com o Uruguai, o Paraguai e a Argentina.
A influência, bem, nós lembramos e talvez alguns de nós conheçamos, que é principalmente dos italianos e alemães que estão na região sul e que apresenta índices sociais muito acima da média brasileira. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é alto, com 0,831. É também considerada uma das regiões mais alfabetizadas do país, com 94,8% da população, segundo os dados do IBGE. Bem, na arquitetura, a região sul sofreu grande influência dos europeus, principalmente dos portugueses e franceses, dos italianos e dos alemães, com maior influência no século XVIII, XIX e XX. A arte da região sul sofreu uma influência dos índios e dos portugueses, principalmente no século XVIII, onde, com a colonização, não foram se formando os núcleos permanentes da cultura, frente ao governo espanhol que lutava contra o governo de Portugal por essas terras. Bom, concluindo as 5 regiões, o que nós podemos perceber? Podemos perceber que não é nesta aula que nós vamos compreender de forma muito aprofundada todas as características das identidades regionais do nosso país. Mas você está com o material e você pode ver as ilustrações, onde lá estão especificadas os patrimônios materiais, como igrejas, como os teatros, como os palácios da justiça ou os palácios representados pelas câmaras municipais, como também a cultura imaterial, como eu já falei, o samba, o chachado e a própria culinária. Vamos observar então que nesta competência, cada região possui uma identidade. Essa identidade é riqueza de um legado que nós adquirimos das 3 etnias mais marcantes do nosso país, que é a etnia branca, a negra e a índia, representados por estrangeiros e por brasileiros. Estamos indo, então, para a nossa terceira competência. É lá que nós vamos vivenciar as oficinas que vão poder caracterizar cada uma dessas culturas. Bom, na primeira e a segunda competência, a perspectiva foi desenvolvermos as possibilidades de conhecer cada vez mais a cultura do nosso país. Foi o aprender e o saber. Agora nós vamos aprender a fazer, reproduzir, para poder ficar mais registrado a identidade da nossa cultura, considerando a diversidade cultural que nós estamos inseridos. Até lá!